12 livros para 2026. Vamos lá. Nesse presente vídeo, irei fazer uma recomendação geral acerca de livros que você deveria ler ainda neste ano para melhorar o seu imaginário, para adquirir cultura literária e assim por diante. Me chamo João Lucas, sou professor e veja essa lista não como taxativa. Veja a lista como algo, uma sugestão que tende a aprimorar na sua escolha de livros para o presente ano. Então, sem mais enrolação, se o vídeo for interessante a você, recomendo que você se inscreva nesse canal para apoiar essa pessoa que vos fala, deixe o seu like e compartilhe com um amigo. Vou falar o nome do livro e vou dizer por que eu recomendo esse livro e por que deveria ser útil para você esse livro. O primeiro livro que eu recomendo é O Feijão e o Sonho, do autor Origins Lessa. Não tem o livro aqui em versão física, eu li ainda na versão digital. E esse livro é interessante porque ele vai apresentar os conflitos entre um casal, a Maria Rosa e o Juca, assim como ela chama ele. A Maria Rosa é uma mulher comum, uma mulher pé no chão, e o Juca é um poeta, um intelectual, que não consegue conciliar vida intelectual com a vida social, ou seja, ele não consegue conciliar a sua arte com as demandas do casamento, com a criação dos filhos, com prover a casa, com fazer amizades. Então, é um livro interessante, um livro cômico, ele é bem humorado, mas também é um livro trágico, porque ele apresenta como muitas vezes as pessoas podem ser disfuncionais. Elas têm uma falsa ideia do que é a vida intelectual e acham que viver a vida intelectual é abrir mão de ter uma certa inteligência social. Então é um livro que vai fazer você refletir sobre como conciliar vida de estudos e vida social. Então, Feijão e o Sonho. Recomendei Feijão e o Sonho e já vou para o segundo livro que eu também não tenho aqui na versão física, que é Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, do autor Lima Barreto. E por que eu recomendo esse livro? Porque nós estamos em época de eleição. No livro vai ser apresentada a história do Isaías, que é um rapaz negro do interior, que tinha tudo para ter um futuro brilhante, porque era bem inteligente, estudioso. Ao se mudar para a cidade grande, não consegue emprego e acaba tendo que aceitar o emprego de escrivão numa redação de jornal. E convivendo com os jornalistas, ele percebe como há hipocrisia naquele meio, como geralmente os jornalistas manipulam as pessoas com suas narrativas, como geralmente eles escrevem apenas para inflar o próprio ego, atacam o Estado, mas à medida que o Estado começa a agradar eles, eles começam a falar bem do Estado. Então, é um livro que eu recomendo porque nós estamos em época de eleição, para você perceber que nós temos que ter um certo critério ao analisar aquilo que nós lemos, mesmo que sejam notícias de jornais, porque as notícias de jornais são escritas por pessoas e as pessoas têm seus próprios interesses. Muitas vezes nós podemos acabar caindo em narrativas sem nos darmos contas. Então você vai aumentar o seu nível de criticidade quando você consome a grande mídia depois de você ler esse livro. E para complementar, eu já recomendo o terceiro livro, que aqui não é de literatura, que é Acredite, Eu Estou Mentindo, Confissões de um Manipulador das Mídias, do autor Ryan Holiday. Não é um livro de literatura, é basicamente o autor, o Ryan Holiday, ele trabalhou durante muito tempo fazendo blogs e trabalhando para pessoas famosas que queriam vender produtos na internet, e ele vai falar como é que ele manipulava as pessoas, como é que ele manipulava os blogs, como é que ele usava o tráfego pago para conseguir forjar narrativas e promover os seus produtos às pessoas que trabalhavam, às pessoas que contratavam o serviço dele. Geralmente esse livro ele é recomendado pelos copywriters, ou seja, você lê esse livro para perceber na prática como é que você pode fazer títulos chamativos, como é que você pode induzir um certo boato até que aquela mentira vire verdade e assim você consiga vender o seu produto. Não recomendo que você leia o livro nessa intenção, mas apenas de critério informativo. Você vai ler o livro para complementar a leitura do Lima Barreto para perceber que, de fato, nem tudo que nós lemos na internet realmente é verdade. Muitas vezes são narrativas que nos induzem a querer comprar alguma coisa, por exemplo. E claro, você pode achar o livro datado, porque ele fala especificamente dos Estados Unidos, fala ainda da época dos blogs, mas você pode muito bem adaptar a leitura do livro para os dias atuais. E também tem alguns critérios informativos, ele vai dizer como surgiu o jornalismo, como surgiu o New York Times, as fases do jornalismo. Então, além de ser um livro que vai abrir seus olhos acerca da narrativa e manipulação das mídias, ele também vai te dar algumas informações históricas que são bem relevantes. Esse é o terceiro livro.
O quarto livro que eu recomendo, já que você vai abrir seus olhos acerca das manipulações, de como a mídia tende a induzir você a pensar de certa forma, aí nós podemos entrar nas distopias. E o primeiro livro que eu recomendo, deixa eu achar aqui, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro interessante, não vou dar spoiler, porque esse livro dispensa apresentações, mas o autor, o George Orwell, ele consegue trabalhar de forma bem fabulosa com animais personificados, como muitas vezes as pessoas elas se transformam quando conseguem poder. Ou seja, de que muitas vezes os governantes eles apelam para a falta de memória histórica do povo, para mudar as leis, para mudar o conceito de certo e errado em seu próprio benefício. Isso vai ficar bem evidente quando isso acontecer na história dos animais. E também o que acontece quando alguém ganha poder e muitas vezes você é oprimido e quando você consegue poder, quando você consegue finalmente se libertar, você vira um opressor tão forte ou até pior do que aquela pessoa que oprimia você. Então é um livro muito interessante para fazer você refletir sobre o poder e sobre a manipulação dos fatos, como muitas vezes nós somos manipulados quando as pessoas manipulando a história, manipulando os acontecimentos, elas conseguem nos induzir a pensar de uma forma que não é condizente com a realidade, mas nós acreditamos porque nós damos crédito ao que as pessoas falam. Leu A Revolução dos Bichos? Aí você pode ler 1984, que aqui sim vai falar sobre um Estado totalitário, ou seja, o que é que realmente um Estado totalitário ele tende a fazer à personalidade e à liberdade humana, como ele é perigoso, como ele pode atentar à nossa vida humana, como ele consegue controlar até mesmo os nossos pensamentos. Então é um livro muito profundo, foi um dos livros que mais me marcou quando eu li. Não vou falar spoilers do livro, porque acredito que esse livro é tão denso que merece apenas um vídeo somente sobre ele, mas recomendo que você leia esse livro para que você perceba os perigos de um Estado totalitário. Leu 1984? Aí você já pode pegar o outro livro que é muito recomendado, que é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Veja, em 1984, você vai ter uma distopia que vai falar realmente um Estado que persegue as pessoas de forma objetiva e direta. Realmente um viés mais político. Manipula a história, muda os idiomas, o significado das palavras, tem a classe dos proletas, onde se distribui pornografia barata, bebida, somente eles podem ter filhos porque eles não são pensantes. Para a alta casta do governo não pode ter relações amorosas entre si, com o controle de natalidade já é mais rigoroso. Aqui é um livro mais futurista, como seria o futuro mesmo, e nesse futuro, você vai ter pessoas que não nascem mais de famílias tradicionais, famílias biológicas, as pessoas não têm mais mãe nem pai, e as pessoas que teriam isso seriam chamadas selvagens, como tem no livro. E é justamente uma crítica ao se perceber que a chamada instituição família, ela meio que é uma defesa da pessoa, do indivíduo humano em relação ao Estado. Quando você não pertence a nenhuma família, quando você não tem pai, quando você não tem mãe, quando você não tem pessoas a quem amar, quando você não tem uma esposa, porque no Admirável Mundo Novo as pessoas não se casam, elas têm a chamada liberdade sexual, você não cria vínculo com essas pessoas, então você é alguém isolado no mundo, você é apenas um cidadão. E é justamente isso que a maioria dos estados querem, que as pessoas colocam o Estado acima do seu próprio clã, acima da sua própria família. Então é um livro bem interessante. Tem a divisão das castas, o alfa, o beta. Então é um livro que também vale a pena você ler, para você refletir acerca da realidade e perceber que talvez essas coisas não sejam tão de ficção assim. Talvez muitas dessas coisas já estejam, perdão, já estejam acontecendo na realidade. Recomendei Admirável Mundo Novo, mas eu não quero que você tenha uma visão somente pessimista acerca da realidade. É apenas para você perceber que, sim, existem pessoas interessadas em poder e que elas vão tentar manipular as outras para conseguir esses poderes. O próximo livro que eu recomendo é A Metamorfose, do Franz Kafka. Também não tenho aqui. Esse livro eu li na biblioteca da escola em que trabalho. E esse livro vai falar sobre a relação do indivíduo quando ele perde a sua utilidade. Ou seja, o indivíduo, quando ele para de ser útil,
como geralmente ele tende a ser descartado, mesmo que seja no seu núcleo familiar. Não vou aprofundar muito sobre esse livro porque eu tenho um vídeo só sobre ele. Vale a pena você procurar aqui no canal. Recomendei Kafka, aí agora eu vou recomendar Dostoiévski. Recomendo que você leia Crime e Castigo. Crime e Castigo é um título bem simples e é um título bem sugestivo. Realmente, esse livro vai falar sobre um rapaz, o Raskolnikov, ele comete um crime e depois ele vai sofrer o seu castigo. Por isso que é Crime e Castigo. Dostoiévski era bem direto nos seus títulos de livros. Nesse livro, você vai refletir acerca da moralidade, se é lícito ou não cometer uma ação má em prol de um bem futuro. E aí você, à medida que o personagem vai sofrendo o seu crime, você vai meio que se convertendo junto com o personagem. É um dos grandes livros da literatura ocidental e recomendo que você tenha no seu imaginário. É um baita livro, Crime e Castigo. Esse é o livro, por exemplo, tipo, de cabeceira meu. De tempos em tempos eu releio ele, pelo menos uma vez no ano eu paro para ler esse livro novamente, porque é sempre um livro que me ajuda muito no meu imaginário. Recomendei Crime e Castigo, agora eu vou recomendar Shakespeare. Recomendo que você comece por A Megera Domada, uma comédia de Shakespeare, não começar por uma tragédia, como poderia começar por Hamlet, por Rei Lear, por Romeu e Julieta. Eu recomendo você começar por uma comédia, até porque esse livro aqui talvez seja mais fácil de entender, porque há vários filmes que foram inspirados nesse livro. Você tem 10 Coisas que Eu Odeio em Você, você vai ter até uma novela da emissora Globo, que você vai ter lá o Petrúquio e a Catarina. Então talvez você vai lembrar da sua infância e vai conseguir ler com mais familiaridade esse livro. Então, A Megera Domada, de Shakespeare. Recomendei livros literários, agora eu vou recomendar um livro de filosofia. Para você começar na filosofia, eu recomendo que você leia a Apologia de Sócrates, do Platão. Esse livro também ele requer um vídeo só para ele, porque não tem como exaurir, ou seja, explicar, comentar acerca desse livro sem demandar bastante tempo. Mas você basicamente vai ser apresentado ao julgamento de Sócrates. Sócrates ele foi condenado, ele foi acusado e o seu julgamento foi público. E aí o Platão, que era discípulo de Sócrates, depois da morte do seu mestre, ele decide escrever acerca do julgamento dele e ele meio que personifica, ele escreve aquilo que o Sócrates teria dito no seu julgamento final. E à medida que você vai lendo o discurso de Sócrates, você se depara com um homem que acredita tanto na verdade, que tem um ideal de vida e está disposto a abrir mão da sua própria vida para defender o seu ideal. Ou seja, ele não está disposto a abrir mão da vida, não está disposto a abrir mão dos seus princípios apenas para continuar vivo, porque na cabeça desse homem não vale a pena viver se não for para viver da forma correta. Então, você vai ser apresentado uma personalidade forte, alguém que acredita em algo e acredita nesse algo ao ponto de colocar a sua vida para defender aquilo que acredita. É um livro bom que tende a nos inspirar a realmente querermos ser mais firmes nos nossos ideais, então recomendo que você leia a Apologia de Sócrates. Essa edição aqui que eu tenho da Universidade Federal do Pará é mais cara, talvez você não consiga comprar ela porque está sempre esgotada, mas não se preocupe. Ela é mais cara porque é capa dura, ela é a versão bilíngue, tem os estudos introdutórios, então é uma edição realmente acadêmica, para que se você realmente quer aprofundar ainda mais esse estudo. Mas se você não consegue achar essa edição, não tem recursos para ela, compre a edição mais barata mesmo. O importante é que você leia a Apologia de Sócrates, um dos diálogos fundamentais de Platão que moldou toda a cultura ocidental. Vou agora para os 2 últimos livros. Já falei de livro literário, já falei de livro filosófico, agora eu vou falar um pouco sobre livros religiosos. E por que eu vou recomendar livros religiosos? Veja, o Ocidente ele foi fundado com base no cristianismo. E mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não tenha religião, é necessário que você conheça de forma profunda a doutrina, você conheça o pensamento cristão para entender como nós chegamos aqui. Ou seja, como é que os nossos princípios estão enraigados com base no cristianismo. Mesmo quem não é cristão, ao viver no Ocidente, de certa forma tem um pensamento cristão. E o primeiro livro que eu recomendo para você é A Ortodoxia, do Chesterton. E por que eu recomendo esse livro? O que é que basicamente é esse livro? A Ortodoxia é um homem
que decide escrever por que ele decidiu se converter ao cristianismo. Ele vai argumentar de por que, tentando encontrar a verdade, no fundo ele chegou na igreja, no fundo ele chegou ao cristianismo. Essa conversão, esse relato da conversão desse autor, desse intelectual do século XX, do Chesterton, acabou convertendo inúmeras pessoas. Muitas pessoas, ao lerem esse livro, acabam se convertendo por conta dos argumentos do autor. Então é um livro muito interessante para você perceber como é que esse autor enxerga a verdade cristã e como ele enxerga que a verdade cristã tende a manter a sanidade do mundo. É um livro muito bonito, ele tem uma escrita muito interessante e bem poética. Recomendo a leitura Ortodoxia de Chesterton. E por fim, se você seguiu a ordem desses 11 livros, provavelmente lá por novembro, dezembro, você vai chegar no último livro que eu recomendei. Novembro, dezembro vai começar o Natal. E muito se fala do Natal, mas poucas pessoas sabem o que realmente é o Natal ou o que realmente simboliza o Natal. Ou vai dizer que o Natal é uma festa meramente capitalista, ou vai dizer que o Natal é meramente uma festa pagã, com base no Sol Invictus. Mas se você quer saber de fato quais são os simbolismos do Natal, o que é o presépio, como você deve se colocar diante do menino Jesus, aí eu recomendo que você leia esse livrinho aqui, Jesus de Nazaré, a Infância, do autor Joseph Ratzinger, o falecido Papa Bento XVI. Nesse pequeno livro, o Joseph Ratzinger, o Bento XVI, ele vai explicar o que a infância de Jesus, ou seja, o que significam as passagens bíblicas, como você deve enxergar a genealogia de Cristo, o simbolismo no Natal, por que nós temos o presépio, quem eram os reis magos, ou seja, quem eram os personagens históricos que participaram daquele momento. Quem foi José, quem foi a Virgem Maria, o que representa a encarnação de Jesus, ou seja, o fato do Filho de Deus se fazer homem. Então, se você quer conhecer realmente o Natal, o que significa a encarnação do Filho de Deus no mundo, recomendo que você leia esse livro, para você não ficar apenas em achismos. Bem, essas foram as minhas recomendações de leituras para esse ano. Não são minhas únicas recomendações. Nesse canal eu tenho muitos vídeos que eu recomendo outros livros. Mas se eu pudesse recomendar 12 livros para esse ano, para você melhorar seu imaginário, para você ficar mais crítico em relação ao que você consome na mídia, para você ficar mais atento ao que se passa nos estados totalitários, para você melhorar seu imaginário acerca da religião, eu recomendo essa lista aqui. Se esse vídeo foi útil a você, recomendo que você se inscreva nesse canal para me ajudar a fazer mais conteúdos como esse. E até mais. Boa leitura!